Agora nós vamos orar ao Senhor, mas antes eu quero convidá-los já a deixar as suas Bíblias abertas na carta de Tiago, o capítulo 4. Tiago 4, os versículos 13 a 17. Vamos ler primeiro, depois nós oraremos ao nosso Senhor. Tiago 4, de 13 a 17. O texto nos diz o seguinte: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que foi lida e agora será exposta. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor me use para transmitir a Tua palavra com fidelidade e clareza, e que o Teu Santo Espírito leve a cada coração. É isso que nós te pedimos, já gratos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mudar aqui que fica um pouquinho mais fácil. Irmãos, nós já estamos aí findando o mês de fevereiro, penúltimo domingo, não, mês de janeiro, queria ver quem estava esperto. Paulo, aprovado. Estamos terminando o mês de janeiro, já chegando aí ao mês de fevereiro, mas nós sabemos que todo início de ano, pelo menos alguns, costumam a fazer planos, traçar objetivos e metas para aquele ano. São objetivos que a gente coloca e fala, vamos ver se a gente chega até o fim do ano e atinge esses objetivos. Alguns fazem isso no dia 1º de janeiro, no dia 5 já esqueceu, né? Mas é tão bom a gente colocar nossos planos, nossos desejos no papel, colocar aquilo que nós queremos para esse ano, aquilo que nós queremos como objetivo para o ano em que nós estamos vivendo. Mas há uma questão que nós fazemos quando nós falamos sobre isso. A primeira questão é: nós temos colocado os nossos planos aos pés do Senhor em oração? Depois que nós traçamos todos os nossos planos, nós colocamos e falamos: Senhor, me ajude a cumprir. Mas além de orar para que o Senhor ajude a cumprir os planos traçados, nós temos orado para elaborar esses planos, para colocar esses planos no papel. Nós temos pedido a direção do Senhor para que coloquemos no papel aquilo que nós queremos para esse ano. Tiago escreve uma carta ao povo de Israel, as 12 tribos que estão espalhadas pelo Império Romano. Esse Tiago aqui, tudo indica que seja Tiago, o irmão de Jesus, quem escreve esta carta, e ele dá algumas instruções para a santidade do povo de Israel, que na verdade ali já não era exatamente um povo, né? Era um povo que estava sob domínio do Império Romano. E quando nós vemos o povo, especialmente judeu, mas todo o povo de Israel, né, que foi separado ali depois de Salomão, com seus filhos, Roboão e o Jeroboão, que não era filho de Salomão, né, separou ali o povo de Judá e mais uma tribo, e o povo de Israel, que eram 10 tribos. Mas aqui Tiago fala para todas as 12 tribos. E quando ele
nós pensamos no povo de Israel, nós não pensamos exatamente como um povo nessa época, porque eles estavam tão espalhados, não tinham exatamente um lugar fixo. Então eles eram mais conhecidos por sua religião do que por propriamente ser um povo. E Tiago começa a dar algumas instruções de santidade, falam: vivam conforme a lei do Senhor, obedeçam à lei, sigam a lei do Senhor em tudo aquilo que ela diz. E aí no versículo 13, ele começa a falar, o versículo 13 do capítulo 4, ele começa a falar sobre os nossos planos, que também devem ser planos de santidade, planos que glorifiquem ao nosso Deus, planos que visem abençoar a nossa vida pela direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então ele fala: escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Tiago está se referindo a um povo de Israel, especialmente que vivia andando de um lado para o outro, falando: olha, eu vou para lá, eu tenho uma habilidade, uma lábia para falar, e eu consigo fazer lucro, né? Dizem que judeu tem essa lábia, né? Essa facilidade para falar com as outras pessoas e conseguir vender. E então Tiago se refere a essas pessoas. E nós vamos ver aqui que quando Tiago fala isso, ele fala para que nós nos preocupemos em colocar diante de Deus o nosso futuro, porque é Deus quem dirige o nosso futuro. E este é o tema dessa noite: Deus dirige o nosso futuro. Mas Deus quer algumas coisas para que Ele possa dar a direção ao nosso futuro. E uma delas é que Deus quer dependência e não autonomia. Deus quer de nós dependência dEle e não autonomia. Esse versículo 13 fala de algumas pessoas que confiavam em si mesmas e que sabiam: olha, eu vou chegar em tal lugar e eu vou fazer lucro, porque eu sou bom. Eu tenho capacidade, eu posso ir lá e eu tenho a garantia que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Isso é basicamente uma vida de autonomia. Por quê? Porque eu digo: eu me basto. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso seguir as diretrizes de Deus. Eu posso seguir aquilo que o meu coração fala. Eu posso seguir a direção que eu quiser, porque eu confio em mim. Eu sei o que é melhor para mim. Eu não preciso do Senhor. Irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos o que a palavra de Deus nos diz, e que a palavra de Deus é clara, e muitas vezes nós, conhecendo, andamos por caminhos diferentes do Senhor, nós estamos dizendo: o que eu quero, a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. Eu estou dizendo que se a gente colocar numa balança, eu vou falar: não, a minha vontade vai prevalecer porque é melhor. Eu não confio na vontade de Deus, eu me basto, eu não preciso de Deus. E muitas vezes nós queremos fazer isso, não só em negócios. Esse texto fala de negócios, fala de conseguir dinheiro, mas algumas vezes os nossos relacionamentos, a nossa vida de relacionamento, nós queremos dirigir do jeito que a gente quer, porque a gente acha que a gente se basta. Eu confio naquilo que eu quero. E aí nós passamos a ignorar a direção do que Deus tem para nós. E algumas vezes nós falamos: eu sei que não é a vontade de Deus, mas eu preciso viver isso, eu preciso passar por isso, nem que seja para aprender. Não precisa. A gente quer isso, a gente não precisa.
O que a gente precisa é o contrário, é nos libertar dessa vontade pecaminosa de querer viver de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com aquilo que nós desejamos para a nossa própria vida. Nós não precisamos viver a revelia de Deus. Pelo contrário, nós precisamos viver em dependência ao nosso Senhor, não em uma autonomia infeliz, né, que faz a gente se distanciar cada vez mais do Senhor. E às vezes nós ficamos alimentando ali um pecadinho, né, porque é desviar só um pouquinho da vontade de Deus, e a gente vai alimentando, e cada vez nós nos vemos mais longe do Senhor, porque queremos seguir a nossa própria vontade. Isso significa não confiar que a vontade de Deus é suficiente para nós. Não confiar que o que Deus tem para nós é perfeito, bom e agradável. Queridos, um crente verdadeiro jamais busca uma vida autônoma, uma vida independente de Deus. Pelo contrário, um crente verdadeiro sempre buscará viver em dependência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Independência completa, total do nosso Senhor. Sim, muitas vezes nós erramos, mas nós voltamos para Deus e o Senhor nos traz de volta. O texto que nós lemos hoje na liturgia, Paulo falou: o nosso coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, e nós fugimos da vontade de Deus, mas Deus nos trata de acordo com cada uma de nossas ações, mas não simplesmente para nos castigar, mas para nos trazer de volta para o prumo, para nos trazer de volta para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós não devemos viver em uma independência do nosso Senhor, mas dependentes, totalmente dependentes do nosso Deus. Tiago continua no versículo 4. Sabe por que vocês devem viver em dependência do nosso Deus? Primeiro, porque vocês não sabem o que acontecerá amanhã. A vida é como uma neblina que passa. Vocês não sabem, aparece por um instante e logo se dissipa. Esse ano nós vamos ganhar lucro, nós vamos viver uma vida autônoma, eu vou viver. Não, a gente não sabe nem o que acontecerá amanhã, nem se estaremos vivos amanhã. É interessante que o Covid, essa pandemia, veio trazer esse versículo para esfregar na nossa cara, né? Fala: olha, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tantas pessoas que estavam tão saudáveis, algumas faleceram por causa do Covid, porque ele chegou e acabou e destruiu tudo. O Senhor permitiu isso, sim. Por quê? Porque a nossa vida é uma neblina, ela é passageira. 80, 90, quem vive mais, 100 anos. Mas o que é isso diante de uma eternidade do nosso Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, que tem toda a sabedoria e que sabe o que é melhor para nós? E Ele não quer que os nossos planos sejam planos apenas para essa vida. Ele quer que sejam planos que tenham efeito para a eternidade. Efeitos para a nossa eternidade. Quando nós falamos de efeitos para a eternidade, parece uma coisa muito abstrata, né? Mas quando nós levamos o Evangelho para uma pessoa que não conhece a Jesus e as pessoas se convertem, isso teve efeito para a eternidade, porque aquela vida foi alterada, não apenas neste momento, mas para a eternidade. O Senhor quer que os nossos planos, sim, tenham efeito para a eternidade. Mas todos eles devem estar debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Porque Deus também quer que nós reconheçamos a sua soberania. Deus quer que reconheçamos a sua soberania. Olha aí no versículo 15. O versículo diz o seguinte: em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
Se Deus quiser. A gente usa essa frase, se Deus quiser, né? Não só como um jargão, mas aquela ideia de tomara, né? Tomara que dê certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E aí o outro fala, Deus quer, né? Já tem ali a direção do nosso Deus. Deus quer. Irmãos, esse texto ele não quer trazer a ideia de um tomara, mas ele quer trazer uma ideia de que nós devemos nos submeter à poderosa mão do Senhor. Meus planos têm a aprovação de Deus? Se não tem, deixemos de lado. Meus planos estão de acordo com a vontade de Deus? Se sim, sigamos em frente. Vivamos o que Deus tem para nós, que é o melhor, é aquilo que pode satisfazer verdadeiramente em nossa vida. E nós podemos ter a certeza que nada na nossa vida acontecerá de forma aleatória ao propósito e à vontade de Deus para nós. Se nós vivemos o propósito, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, nada do que nós vivermos fugirá do controle do nosso Deus. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle da nossa vida, Ele é soberano sobre o tempo, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, e nós podemos confiar nele, que o que Ele tem é melhor para nós. E aí eu quero trazer uma definição do que é ser bem-sucedido, né? Na verdade, uma pergunta: o que é ser bem-sucedido? E eu vou contar duas histórias para vocês. Uma história recente, de uns 10 anos para cá, e a outra história é uma história bíblica. A primeira história é a história de um investidor multimilionário, Ike Batista, né? Acho que se fala Ike Batista. Um homem multimilionário, né? Com 23 anos, ele já tinha lá na conta corrente dele um pé de meia aí de 6 milhões de dólares, 6 milhões de dólares, com 23 anos. Em 2011, 2012, ele chegou à quantia de 30 bilhões de dólares, passou de 6 milhões para 30 bilhões de dólares, se tornando o 6º homem mais rico do mundo. Ele criou diversas empresas, um grupo chamado EBX, que tinha empresas de petróleo, óleo e gás, empresas do ramo naval, mineradoras, empresas de diversos tipos, e essas empresas acabavam se conversando de forma que ele tinha até um certo monopólio de todas essas coisas. E em determinado momento, ele chegou e falou o seguinte: olha, eu estou competindo agora com Carlos Slim, na época o homem mais rico do mundo, que investia na área de telecomunicações. E ele falou: eu estou competindo com Carlos Slim e eu vou ultrapassá-lo, não interessa se é pela direita ou pela esquerda, o que importa é que eu vou ultrapassá-lo. Um desejo bem arrogante, um desejo bem vão, né? Por que eu quero ser o homem mais rico do mundo? Não é porque você precisa de dinheiro, né? É porque você quer ter o seu nome lá estampado, orgulho, é um desejo arrogante. O próximo versículo vai falar que muitas vezes nossas pretensões são pretensões arrogantes. E isso é ser bem-sucedido? Isso é ser bem-sucedido? Você ter esse nome aí no hall da fama? O que aconteceu foi que, depois de 2012, em 2013, ele perdeu 99% da sua fortuna, ficando com 22 milhões de dólares. E no ano seguinte, 2014, ele entrou no limite lá no cheque especial um pouquinho, né? 1 bilhão de dólares de dívida. Esse homem, em 2017, foi preso por lavagem de dinheiro. Hoje ele está ainda em processo de condenação, mas em liberdade, e tentando se reerguer em sua vida. Mas, olha como as coisas são vãs. Isso é ser bem-sucedido? Isso é ter uma vida de acordo com a vontade de Deus? E a outra história é uma história bem conhecida, de José do Egito. Um homem que também foi muito bem-sucedido, mas se a gente for prestar atenção, não parece um bem-sucedido assim, né? Ele foi vendido como escravo.
Ele era um escravo no Egito, escravo de Potifar. Em determinado momento, Potifar começou a ver que tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que José colocava a mão prosperava. Mas a Bíblia nos deixa claro, porque a boa mão do Senhor estava sobre José. Porque a boa mão de Deus estava direcionando a vida de José. José passou por aquele momento em que a esposa de Potifar tentou agarrá-lo, e ele fugiu, foi preso, né? É ser bem-sucedido, primeiro ser escravo, depois ser preso, e aí na prisão, o chefe da prisão, o carcereiro, começou a ver que José era um bom homem e deixá-lo cuidar dos carcereiros, porque a boa mão do Senhor estava com José. José foi, cuidou dos negócios de Faraó, se tornou o governador do Egito, depois de todo esse sofrimento, né, que não foi pouco tempo, só ali na prisão. Depois que ele falou dos sonhos, se não me engano, foram 2 ou 3 anos, tem que consultar. Mas ele ficou um bom tempo como escravo, um bom tempo preso, mas em todos os momentos, a boa mão do Senhor estava com José. Se tornou governador do Egito, e a boa mão do Senhor continuou com José. Ele seguia a vontade de Deus, ele se dirigiu de acordo com a vontade de Deus, de maneira que sempre a boa mão do Senhor estava sobre ele. E é isso que é ser bem-sucedido, não é ter riquezas, mas é estar debaixo da poderosa e potente mão do nosso Deus. A boa mão do Senhor estar com cada um de nós, dia após dia. Se viver de maneira autônoma significa não confiar em Deus, crer e viver em submissão à poderosa mão de Deus é a maior prova de confiança nele. Isso significa que não interessa se a gente vai viver ou morrer, não interessa se a gente vai prosperar ou não, o que importa é estar debaixo da poderosa mão do Senhor. Isso é ser bem-sucedido na vida. Isso é poder viver o bom, perfeito e agradável de Deus. Se submeter a essa soberania, reconhecer a soberania de Deus, pode parecer muitas vezes uma loucura, algo incerto, né? Muitas vezes a gente fala, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Mas se eu for por esse lado, vai ser tão melhor. Na minha ótica, pelo menos, o seu caminho parece um caminho meio instável, meio perigoso, meio difícil de caminhar. Mas o Senhor, sempre que nós caminhamos na vontade de Deus, nós vivemos aquilo que é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é boa para nós. Se nós vivemos a vontade de Deus, nós viveremos coisas boas. Se nós andarmos na vontade de Deus, nós viveremos aquilo que é perfeito para as nossas vidas. Mas eu acho muito legal que ele termina falando que a vontade de Deus também é agradável. Viver na vontade de Deus é gostoso. É agradável a nós podermos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. É gostoso viver debaixo da vontade de Deus, debaixo da poderosa mão do nosso Senhor. É bom. A palavra de Deus nos diz isso, nos garante. E quando nós podemos viver isso, é muito bom. Eu pude provar um pouco disso na minha vida, já contei um pouco da minha história, acho que o pastor Noidi também já contou um pouco da história dele, mas eu estava trabalhando na área de engenharia, formado em engenharia, estava tudo legal, tudo certo, né? Ou como diz Marinho, tudo certo, nada combinado, né? Estava tudo bem, trabalhava numa boa empresa, estava indo bem, o patrão gostava de mim, tudo certinho. E aí, de repente, o Senhor vem e nos fala, olha, chegou um momento em que vocês vão sair desse local, falou comigo, com a minha esposa, né? E nós paramos para pensar, e aí, vamos viver do quê? De vento, né?
mas o Senhor tem nos guardado e tem nos guiado, e nós podemos testemunhar com toda a certeza que aquilo que nós vivemos hoje é muito melhor do que o que nós vivíamos quando estávamos bem lá, e era uma vida gostosa também, porque nós vivíamos também debaixo da vontade de Deus. Mas chegou o momento em que o Senhor falou: agora eu quero que vocês mudem a direção. Agora eu quero que vocês mudem a direção. É interessante que às vezes Deus pega a nossa vida e a gente tem tudo no papel bonitinho aqui, com a direção certinho, os planos, e Deus pega e faz assim, balança, e parece que vai caindo uma sopa de letrinhas ali, o papel fica em branco, e você não sabe o que mais que está escrito lá, e parece que Deus gosta de destruir os nossos sonhos, parece que Deus gosta de bagunçar a nossa vida, mas não é isso, irmãos. É que muitas vezes o Senhor tem visto que nós temos caminhado por caminhos que não são o desejo dEle, e Ele fala: não, eu preciso bagunçar um pouquinho, porque você precisa voltar para a minha vontade. Você se esqueceu, você estava indo bem, mas de repente você deu uma desviada. Deixa eu bagunçar um pouquinho o seu planejamento aí, a sua direção. Vamos dar uma mexida nisso, para que você possa viver algo ainda melhor do que o que você tem vivido. Como é bom quando o Senhor faz isso. Não é uma maldade de Deus, é misericórdia dEle, de nos trazer de volta para os caminhos do Senhor. Mas aí o versículo 16 continua falando: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau, ou algumas versões, a palavra mais rebuscada, toda jactância semelhante a essa, orgulho, isso que significa, essa versão traz uma palavra um pouco mais fácil. E nós falamos que Deus quer que nós reconheçamos a sua soberania, mas Deus também quer de nós humildade, que vivamos em humildade. Os nossos planos, muitas vezes, são totalmente aleatórios à vontade de Deus, e eles passam a se tornar arrogantes. E às vezes, mesmo que esse plano não seja para se opor à vontade do Senhor, ele se torna arrogante, nós nos tornamos orgulhosos, e às vezes nós falamos querendo nos colocar acima dos nossos irmãos, Eu vou para a cidade tal, vou fazer negócios, e eu vou, porque eu sou... E a gente começa a falar e colocar como nós vivemos assim, como nós nos portamos de uma maneira, às vezes, orgulhosa, e começa a se tornar algo arrogante, pretensões arrogantes. E às vezes são pretensões que querem nos colocar acima dos nossos irmãos, e às vezes até acima do próprio Deus. Porque nós falamos: a minha vontade é melhor. A minha vontade é melhor. Muitas vezes a gente fica reafirmando isso, e a palavra de Deus nos fala: nosso coração é enganoso, nosso coração é corrupto, e não só às vezes, mas quase sempre os nossos planos, eles passam a se tornar arrogantes quando buscam satisfazer os desejos do nosso coração. Quando nossos planos buscam só satisfazer os desejos do nosso coração, eles se tornam cada vez mais arrogantes. E o que Deus quer de nós é humildade. Deus quer que sejamos humildes. Humildade que resulta em reconhecer a soberania de Deus. Humildade que não nos coloca acima dos demais, mas nos lembra que devemos considerar um ao outro superior a nós mesmos, como diz lá em Filipenses. Sem essa humildade, todas as nossas obras, nossos planos, eles são palha diante de Deus, porque eles não são abençoados por Deus. Os nossos projetos passam a ser vazios, porque nós queremos esse orgulho e essa arrogância. Ou como diria Salomão, é correr atrás do vento. E o texto termina ali no versículo 17 falando: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz,
nisso está pecando. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso não é simplesmente aquela boa ação, uma ação social, mas é fazer o bem, fazer o que a palavra de Deus nos ordena, seguir o que a palavra de Deus nos fala, é fazer o bem. A palavra de Deus é para ser conhecida, mas não só conhecida, também colocada em prática. O conhecimento da palavra de Deus deve produzir em nós obediência, relacionamento com Deus. Conhecer a palavra de Deus, saber o que é fazer o bem e não fazer, é pecar. E pecar, como Hebreus fala, deliberadamente. E olha como o autor de Hebreus fala na sua carta, o capítulo 10, versículos 26 e 27. Ele fala o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, por vontade, mesmo conhecendo a verdade, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Irmãos, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus e ela nos direciona, e nós deliberadamente, por vontade, continuamos pecando, mesmo sabendo dos nossos erros, nós estamos vivendo uma vida de expectativa de juízo e fogo intenso, porque já não resta sacrifícios pelos nossos pecados. Já não resta sacrifícios. Que esse ano os nossos desejos, os nossos sonhos sejam pautados na vontade do nosso Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se nós vivemos aquilo que é bom, perfeito e agradável de Deus, nós viveremos com satisfação, com alegria. Afinal, foi isso que Jesus fez. Jesus veio, viveu aquilo que era bom, perfeito e agradável. Foi uma decisão da Trindade enviar Jesus, e Jesus veio em obediência, como filho obediente ao Pai. Ele veio, viveu uma vida perfeita, e chegou em um momento, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. E ele viveu a vontade de Deus, que foi que ele morresse na cruz, que ele se entregasse, que ele sofresse por amor a nós, mas para que hoje nós pudéssemos viver segundo a vontade do nosso Deus, porque Jesus está conosco, nos ensinando, nos direcionando, nos dando o seu Santo Espírito para dizer aonde nós devemos ir, aonde nós devemos ficar, para que nós possamos viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ele fala aos nossos corações, Ele se manifesta com gemidos inexprimíveis, de forma que nós temos consciência quando estamos pecando, e nós devemos nos afastar e voltar para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que nesse ano de 2022 nós vivamos em dependência ao nosso Deus, não uma vida autônoma. Que nós reconheçamos a soberania do nosso Deus, que tem tudo que é de melhor para nós. Que nós vivamos em humildade, porque Deus quer que sejamos humildes, e que os nossos planos não sejam arrogantes ou pretensiosos, mas sejam planos humildes diante de Deus. E Deus também quer de nós obediência, uma obediência que produz relacionamento com o nosso Deus. Que nós possamos viver dessa maneira. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina a viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que é bom, perfeito e agradável.
Mas quantas vezes nós temos nos desviado, quantas vezes nós sequer consultamos ao Senhor para colocar os nossos planos diante do Senhor, para pedir que a tua boa mão esteja conosco. Algumas vezes nós precisamos orar pedindo que o Senhor nos ajude, porque seguimos contrário à tua vontade. Isso é válido, nós devemos fazer isso, ó Pai. Mas como é melhor quando nós, desde o início, colocamos os nossos planos debaixo da vontade do Senhor, em submissão ao Senhor. Nos ajude a viver isso, ó Pai. Nos ajude a obedecer a tua santa, perfeita palavra. Conhecê-la, buscar conhecer mais e mais, mas além disso, que este conhecimento produza relacionamento com o Senhor, que este conhecimento produza obediência ao Senhor e que possamos viver debaixo da tua vontade. É isso que nós colocamos diante de Ti, ó Pai, certos de que o Senhor vai nos ajudar e dirigir os nossos caminhos neste ano. E se o Senhor quiser, se for da Tua vontade, nós não só viveremos, como faremos isso ou aquilo, porque está debaixo da Tua poderosa e soberana mão. Nos colocamos diante do Senhor, gratos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.